Saudações, senhores alunos e alunas. Nós estamos gravando hoje o 9º capítulo do livro-vídeo do 6º ano do ensino fundamental. Em breve a gente vai publicar o 10º capítulo e todos os capítulos desse livro estão dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores gostem e tenham um bom proveito. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, não esqueçam de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos a serem publicados. E dê um like legal para ajudar o canal a crescer. E façam um bom proveito desse livro. Inicialmente, nós vamos falar sobre frações. O que é uma fração? A notação de fração são quantas partes de um todo foram tomadas de alguma coisa. É sempre representado da forma A sobre B, onde A é chamado numerador e B é chamado denominador. O total de partes iguais de um inteiro fora dividido é representado dessa seguinte forma. Vejamos ali, representar uma pizza, né? Aí temos uma pizza ali, onde foi dividida em 8 partes, e a parte que está colorida de azul é uma parte de 8, são 8 partes no total. Aquele total geralmente vai para o denominador, e a parte da qual foi escolhida da divisão é o numerador. Então ali nós temos uma parte de 8. Da mesma forma, naquele retângulo ali, nós dividimos eles em 3 partes. Então, aquelas 3 partes do que o todo foi dividido chama-se denominador, e as 2 partes vermelhas que foram escolhidas é chamada de numerador, ok? Fração é simples isso, é uma divisão. Vamos tentar compreender melhor da seguinte forma. A ideia de fração é como parte de um todo, eu já falei isso. Vamos representar as frações utilizando papel e lápis de cor. Recortamos uma tira de papel desse jeito, tá aí, retangular. Dobramos a tira ao meio certinho. Obtemos 2 partes iguais. No caso, uma parte obtida representa a metade ou o meio. Quer dizer, a parte da direita, que está um pouquinho mais escura aí na tela, e a outra parte. Todas as duas representam a metade, ou seja, meio daquele papel. Representação numérica de meio. 1 sobre 2. Onde a parte de cima é numerador, a parte de baixo é denominador. E fração é isso aí, senhores. Ainda pode ser feito de forma diferente. Vejamos aqui agora. Recortamos a mesma tira de papel, dividimos a tira em 3 partes iguais. Cada parte da tira representa a terça parte, ou 1/3. Aquela parte amarelinha é 1/3. As outras partes, cada uma delas representa a 1/3 também. Quer dizer, então nós temos ali 2 terços brancos e 1/3 amarelo. É simples, né? Não tem muito segredo, não, mas é bacana e é muito importante no cotidiano da nossa vida. Vejamos aqui, se a gente dividir então em 4, a ideia da fração como parte de um todo, recortamos a mesma tira de papel e a seguir novamente ao meio de cada parte. Dividimos ao meio, igual fizemos, depois dividimos aquela metade ao meio. Aí nós tivemos 4 partes. Aí temos 1/4, 1/4, 1/4. Aqueles 3 partes azuis representa 3/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, são 3/4. E a outra parte branca é 1/4. Né? É simples assim, senhores. É igual andar para frente. Ok? Vejamos agora outra situação. A ideia de fração, como parte de um todo, no início eu já até falei um exemplo de uma pizza dividida em 8 pedaços. Temos aí realmente uma pizza dividida em 8 pedaços. As pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Numericamente, cada pedaço é representado por 1/8. O Antônio e a esposa comeram 3 pedaços. Né? Falar que alguém comeu, o Antônio e a mulher dele comeu 3 pedaços, ou seja, 3/8. Cada pedaço vale 1/8. Somando, são 3/8. E restaram 5/8 para ser comido. Agora observe os relógios a seguir. Olha, a fração como parte de um todo. Esse relógio está marcando meio-dia. Tá, na metade certinha lá para vocês verem. Fizemos assim um pontilhado ali. A outra parte está marcando meio-dia e 15 minutos. Meio-dia e 15 minutos, se vocês verem, ele é metade da metade, né? É 1/4 da hora lá.
É um quarto da hora, é metade. Imagina uma pizza partida em 4 pedaços. Aquele 15 minutos é a metade da metade, que é 4 pedaços, ele corresponde a um quarto. Imagina agora, quando for 6 horas, 6 horas é a metade daquele círculo todo, não é isso? São 2 pedaços, são 2 pedaços, 2 quartos, que quando você simplificar, vira meio. É simples assim, senhores. Fração é legal. Vejamos agora mais situações. O numerador e o denominador são termos de uma fração, tá? Já falamos isso no início. 2 é numerador, 3 é denominador. O denominador 3 indica quantas partes iguais foram divididas. Já falamos isso também. O numerador 2 indica quantas partes foram consideradas, ou foram escolhidas, vamos ser assim, né? Fica mais claro. Consideradas quantas partes você escolheu. Você pode ter escolhido 1, 2, 3, 1/2, 2/3, 1/4. É assim que se lê, ó. 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, 1/10, não se dá isso aí. 10/11. Quando o denominador é acima de 10, a gente lê avos, tá? Para qualquer valor. 2/15. 1/100, na potência de 10, a gente lê 10/100, milésimo, tá bom? A gente vai estudar isso em números decimais, daqui a pouquinho vai chegar nele, tá? Vejamos agora mais uma curiosidade interessante sobre frações. Note que a ideia de dividir igualmente uma barra de chocolate, um inteiro, entre 4 partes, nesse caso, cada neto recebe 1/4 de a parte. Se você for dividir, o avô foi dividir isso para os netinhos, né? E dividiu 4 partes. Então, cada neto recebeu uma parte desse chocolate, dessa barra, que foi dividido 1/4 para cada um. Nós tínhamos 4 partes dividido para 4. 1 dividido para 4 é 1/4. Essa ideia é para mostrar aos senhores que uma fração é sempre o numerador dividido pelo denominador. Toda fração é isso, não esqueçam. Fração é numerador dividido por denominador. Né? Assim que a gente usa a fração como quociente de 2 números naturais. Frações de 1/4 pode ser associada à ideia de resultado de divisão de 2 números naturais. 1/4 pode ser 0,25. Se você dividir, o senhor vai encontrar isso. Observe as figuras e responda para mim quantas partes elas foram divididas em partes iguais. Se forem quantas partes são. Agora são exercícios para os senhores fazer. Mais um exercício é legal, né? Os senhores vão destacar na cor azul o que representa isto, o entendimento daquilo que nós acabamos de discutir, tá bom? Vocês vão colocar na reta numérica, ver isso aí, vão responder esse aqui para mim, quanto que corresponde à situação do tanque de gasolina do cara, o ponteiro está mostrando. Aqui temos também comparação de pizza, que nós já fizemos, né? E tal, comparando pizza, que foram divididas em 5 partes, aí vocês vão representar em fração para mim cada parte disso aí, tá bom? Agora, cada figura a seguir, a metade do disco está pintada, certo? Isso aí é a forma da gente representar frações. Como a gente vai representar frações? Olha, tudo aí é metade. Tudo é a metade. Olha, vocês estão vendo o círculo, todos eles são iguais. Mas essa representação de metade é muito razoável. Por exemplo, aquele ali, no primeiro, verde, é 1/2. No segundo, são 2/4, que também é 1/2, se você simplificar, porque é fração, senhores. Se você pode simplificar todas elas, basta que você divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. Mas, de qualquer forma, elas são 2/4 daquela situação, que corresponde à metade da circunferência, igual o 3/6 lá. Foi dividido em 6 partes, mas é como se tivesse 3/6, são 3 pedaços de uma pizza que o cara comeu. Ele comeu metade da pizza. Falar que o cara do primeira pizza, vamos imaginar que tudo ali seja uma pizza. Quem comeu mais? O primeiro que está lá de verdinho ou o que está de amarelo? Não, os dois comeram o mesmo tanto. Um comeu 3/6 e o outro comeu 1/2. Todos os dois representam a metade. O mesmo caso acontece com o oitavo ou 5/10. Usando sinais de maior, menor ou igual, vocês vão me falar se elas são iguais ou não. É isso que eu estou tentando mostrar para os senhores aí. Vamos observar o seguinte. Aquilo que eu discuti no exercício que da tela anterior, olha lá, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, foi dividido por 1/3, 1/4, 1/4, 1/4,
um sexto, um sexto, tudo ali é a parte de alguma coisa, né? O que a gente pode dizer nessa situação? O meio, dá para compreender pelo tamanho ali, que é maior que um terço, é maior que um quarto, é maior que todos ali, que foram divididos. Você vê, o meio é metade da circunferência, um terço é menos da metade um pouquinho, um quarto é a metade da metade, um sexto é metade da metade da metade, um oitavo também. Aí, quanto maior é a parte, menor é o denominador. Quanto maior é a parte, menor é o denominador. Você vai subir no denominador, você vai diminuindo a parte. Porque você está dividindo por um número maior. Imagina você aqui agora, eu vou falar aqui exemplo para os senhores entenderem. Eu tenho 20, certo? Vou dividir por 4. Quanto que dá 20 dividido por 4? Todo mundo faz de cabeça, dá 5. 20 sobre 4. Legal? Agora, e 20 dividido por 10? Aumentei o denominador, dá 2. Então, quanto mais o senhor aumentar o denominador, menor fica o número, tá? Uma parte do disco D, né, não é suficiente para cobrir a parte do B. Um terço é maior que um sexto. A parte do disco C cobre a parte do disco E e ainda sobra. Então, um oitavo é menor que um quarto, né? Um oitavo é bem menor. Imagina você pegar um e dividir por 8, para 8. Você vai pegar uma pizza e dividir para 8. Cada um pega um pedacinho, né? E se você dividir a mesma pizza para 4, vai pegar um pedaço maior, né? É simples assim. Não tem muito segredo. Vocês imaginam que um negócio de pizza aí que tem que dar certo, hein? Vamos observar agora, comparando frações com o mesmo numerador. A menor delas é que representa a maior denominador. Então, todos eles têm o numerador 2, olha lá. E aqui, eu acabei de falar, 2 sextos, 2 quintos. Ó, um pedaço de 2 sobre 2 é tudo, é um inteiro, né? Já é uma parte inteira. Tá lá, 2 terços. Você pegou 3, você pegou duas partes de 3. A outra 2 quartos é a metade. 2 terços é um pouquinho mais da metade. A gente vai aumentando o numerador, o número vai ficando menor, tá bom? Essa ideia eu acho que não tem dúvida para os senhores. Vamos observar aqui, comparando as frações de denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Agora, falando de numerador, quando o numerador for menor, e o denominador mesmo, quando menor o denominador, correto? Menor é o pedaço. Olha lá, numerador não é 1, pedaço pequenininho. Numerador não é 2, 2 pedaços. Se você pegar 1/5, é um pedacinho só. 2/5 é 2 partes. 3/5, olha lá, você foi pegando maior. 4/5, 5/5 é um inteiro. Então não tem dúvida nenhuma, né? Você só tem ideia de divisão, vocês vão saber o que é maior e o que é menor. Agora, os tipos de frações, a gente vai discutir frações. Existem frações próprias e frações impróprias. As frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. No caso, tem ali 1/2, 2 quartos, 3 sextos, ali tudo é metade. E o numerador é menor que o denominador. E as frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador, certo? O numerador é maior que o denominador. Olha lá, 5 quartos, correto? 5 quartos é um número de uma fração imprópria. O que quer dizer 5 quartos? Eu coloquei ali na frente, 4 quartos é um inteiro, que é aquele primeiro quadrado ali, ó, todo rosinha, todo preenchido, mais 1 quarto. Então, eu vou somar, isso que dá 5 quartos, porque somar frações de mesmo denominador, lá no quinto ano, os senhores aprenderam que basta conservar o denominador e somar o numerador. Então, eu peguei um inteiro, que é 4 quartos, e somei com 1 quarto, que é um número misto aí, ó. Por isso que o numerador é maior que o denominador, eu tenho uma parte inteira somada com uma parte fracionada. Essa é a representação de fração imprópria ou um número misto. Agora a gente vai aprender a fazer algumas situações. Transformar uma fração imprópria em número misto. Eu tenho 18 quartos, né? Nós sabemos que 18 quartos ela é uma fração uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Então, o que a gente faz? A gente pega, divide o 18 por 4. 18 por 4 dá 4, vezes 4, 16, sobrou 2. O 4, que é o quociente da divisão, é a unidade inteira. E o resto é o número de quartos que somaram. Então, tem 4 unidades
mais 2/4. 2/4, simplificando, que dá para simplificar por 2, vira meio. Então, eu tenho 4 inteiros e 1 meio. Simples assim. O resto é o número de partes que sobraram. Se ali der 3, vai sobrar 2 terços. Der 2 sobrando, seria 2/3. Não tem muito segredo. Basta dividir e seguir esse procedimento que eu acabei de ensinar para os senhores. Transformar número misto em fração. Número misto em fração, aqui eu não tenho 4 meios, correto? O que é 4 meios? Olha, é 4 mais meio. Então, eu vou igualar aqueles dois denominadores e, para igualar, basta multiplicar o 4, dividir todos os dois por 2, né? Eu vou multiplicar o 4, não é 8 sobre 2, mais meio? 4 sobre 2 é 8 sobre 2 é 4. E somando 8 mais 1, 9, e o 2 você conserva o denominador e soma o numerador. Multiplicando todos os dois números por 2, que eu posso fazer isso, vai dar 18/4. Ou, se quiser deixar, 9 meios mesmo. Tudo isso uma fração eu posso fazer de acordo com a minha necessidade. O número a gente pode escrever do jeito que a gente quiser. Eu quero escrever o número 3 em fração. 3 em fração, 6 sobre 2, não é 3? Ah, é mesmo. Eu posso escrever também, se eu quiser, 9/3. Depende da minha necessidade. Eu multipliquei por 2 ali porque eu quis. Poderia ter a resposta 9 meios. Se eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu não altero a fração. Ficou 18/4. 1 e 1/4 é 1 mais 1/4. Então, quem escreveu 1 em forma de fração, 1 em forma de fração não é 4 sobre 4, que dá 1, mais 1. Por que eu não coloquei 5 sobre 5, que é 1 também? Porque não me interessa com 4, porque o denominador da parte fracionada é 1/4. Aí coloquei 4 sobre 4 mais 1/4. Somando os dois dá 5/4. Então, dá para transformar para lá ou para cá, ok? Vamos fazer exercício depois sobre isso. Agora, fração aparente. Fração aparente é essa que eu acabei de falar para os senhores. Certo? Fração aparente é uma fração que representa um todo e é uma fração que pode ser simplificada. Né? No caso aqui, ó, eu tenho 4/4 mais 4/4. Correto? Se eu somar esses dois, eu vou ter 8/4, não é? Tá lá, não? Quantos quartos eu tenho no primeiro quadrado? 4/4. Quantos quartos que eu tenho no segundo quadrado? 4/4. Um inteiro mais um inteiro. Então, tem 8/4 dividido por 4. Então, deu 2 quadradinhos inteiros. Simples assim. Fração aparente sempre será uma fração imprópria, porque o numerador dela vai ser sempre maior do que o denominador. Exemplo, 4/4, 15/3, 25 sobre 5, 14 sobre 7. O numerador igual ao denominador também é uma fração imprópria, tá bom, senhores? Vejam, uma fração imprópria sempre resulta no número inteiro. Às vezes, a fração equivalente. A equivalente é aquela que representa a mesma coisa, mas diz outra coisa. A fração, a forma que ela é escrita, é a forma que ela particiona uma coisa. No caso, uma pizza. No caso ali, nós temos uma pizza partida em 8 pedaços. Então, tenho 4/8. Então, eu acabei de dizer para os senhores que eu tenho 4 partes de 8. Agora, eu tenho 2 partes de 4, que é a segunda circunferência. E as duas valem a mesma coisa, que a circunferência tem o mesmo tamanho, mas representam coisas diferentes. É claro que quando eu falo assim, eu tenho 2 partes de 4, o pedaço da parte é maior do que da primeira pizza, assim também o da segunda parte, a pizza no meio. Então, se está numa festa, né? Tem 3 pessoas lá, e o carinha chegou lá e comeu 2 pedaços da pizza A. Aí o outro sentado lá comeu a metade da pizza B. Quem comeu mais? O da metade da pizza B. Claro, porque ele comeu a metade da circunferência, o outro comeu só 2 partezinhas. Então, representam a mesma parte de um todo. Depende do que representa, que você dividiu eles. A primeira pizza eu dividi por 8 pedaços. 4/8. Cada pedaço é 1/8. Na segunda pizza eu dividi por 4 partes. Cada pedaço vale 1/4. E na última,
Pizza eu dividi pela metade. Cada pedaço vale metade da pizza. Pensando em frações equivalentes, se uma mulher... pensando em frações equivalentes, se uma mulher multiplicar ou dividir um numerador ou denominador pelo mesmo número, isso não altera a fração. Isso não altera a fração. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Se um homem também fizer isso, ele também não vai alterar. Então, qualquer pessoa que multiplicar uma fração pelo mesmo número, o denominador e o numerador, ela não vai ser alterada no seu valor. Ela pode representar coisas diferentes, igual da pizza, mas o valor dela continua o mesmo. Meio, 2/4, se multiplicar por 3 é 6 ou 12, todos os dois representam a metade, tá bom? É um detalhe muito importante. Agora a gente vai aprender a fazer operações com fração. Mas antes, para fazer a operação com fração, a gente tem que aprender a tirar mínimo múltiplo comum, que nós já estudamos isso na aula anterior. Mas eu vou dar uma revisada para os senhores, tá bom? Vejamos aqui agora. Vamos aprender a reduzir 2 ou mais frações ao mesmo denominador. Reduzir o mesmo denominador, você tem que tirar o mínimo. Ou então tem aquela ideia de multiplicação, como eu ensinei, falei na tela anterior. Mas se tirar o mínimo é mais fácil. Você pega um mínimo, tá ali, tirou o mínimo de 4 e 5. Eu quero reduzir aquelas duas frações ao mesmo denominador. Eu quero tirar o mínimo de 4 e 5. Dá 20. Então, o 20 vai ser o denominador das duas. Aí, agora é o seguinte, se eu coloquei 20 na parte de baixo, é porque eu multipliquei o 4 por 5, não foi? Aí eu multiplico 3 por 5 também, ficou 15 sobre 20. A mesma coisa aconteceu na outra fração. Se eu passei o denominador para 20, é porque eu multipliquei o 5 por 4, não é? Então eu multiplico o numerador também por 4, 8 sobre 20. Alterei o denominador, botei 2 no mesmo denominador e não alterei o valor das frações. Você pode tirar o mínimo, né? E aí vai dar certinho, ok, senhores? Pois vocês vão treinar a fazer isso aí. Vejamos aqui, comparação de frações, 8 sobre 20 e 15 sobre 20. Por que 8 é menor que 15? Porque se você pegar 8 e dividir por 20, vai dar um pedaço. Se você pegar 15 e dividir por 20, vai dar um pedaço maior, não é? Óbvio isso. Então, você pegar 8 e dividir para 20 pessoas, uma pizza de 8 pedaços e dividir para 20, é um pedacinho para cada um. Uma pizza de 15 pedaços vai dar mais pedaços para cada um, ok? Se os denominadores forem diferentes, reduzir sempre ao mesmo denominador, você vai ter ideia de grandeza. Dividir 8 por 20 dá um valor. Dividir 15 por 20 dá quase o dobro, né? Se os denominadores forem reduzidos, você tem essa ideia dessa forma legal, tá bom? A soma e subtração, né? Com o mesmo denominador são iguais, é muito simples. A gente pega, conserva o denominador e soma os numeradores, como foi feito ali, ó. Todos os denominadores são iguais, ficou 3 mais 1 sobre 2, que é 4 sobre 2, simplificando é 2. A mesma coisa aconteceu com 1 sobre 5 mais 3 sobre 5. É igual, ficou 3 mais 1, que é igual a 4 quintos. Não tem como simplificar, fica igual a 4 quintos. E subtração é a mesma coisa. 5 terços menos 1 terço é igual a 5 menos 1 sobre 3, que é igual a 4 terços. Para quem já sabe somar com números negativos, 3 quartos menos 5 quartos é igual a 3 menos 5 quartos, que é igual a menos 2 quartos, que é igual a menos meio. Esses números negativos a gente vai discutir no 7º ano, mas já deixei de exemplo os senhores ir já se acostumando aí. A substituição com denominador diferente exige a acolhida do MMC, porque a gente vai fazer a seguinte situação. A gente calcula o mínimo múltiplo comum. Como eu peguei o primeiro exercício, 3 quintos mais 1 quarto. Eu tirei o mínimo múltiplo comum, que é 20, está ali, ó, o dedinho na mãozinha mostrando. Eu começo por 2, dá 2 e 5, por 2 dá 1 e 5, por 5 dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. É o mínimo. O mínimo vai ser o denominador das duas frações. Está lá 20 de vermelho. Aí eu pego o denominador e divido pelo denominador da primeira fração. 20 dividido por 5 dá 4. E multiplico pelo numerador da primeira. 5 vezes 4,
4 vezes 5, 20 dividido por 4, 5, vezes 3, 12, e coloquei o 12 ali. Mais 20 dividido por 4, pega agora, eu vou dividir pelo verde. 20 dividido por 4 dá 5, multiplicado por 1 dá 5. Coloquei lá. Agora passo a somar 12 mais 5, deu 17 sobre 20. Vamos fazer agora uma subtração. Eu tenho 4 terços dividido por 3, subtraído de 3 quintos, está de verde. Eu tiro o mínimo, de 3 e 5. 3 dá 1, por 3 dá 5, dá 1 e dá 15. Lá, quando eu ensinei o senhor a tirar mínimo, eu expliquei, quando tiver dois números primos, basta multiplicar eles. É o mínimo. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3, que eu divido pelo de baixo primeiro. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 4, 20. Coloquei ali. Menos 15 dividido por 5 dá 3. Multiplicado pelo 3 vezes dá menos 9. 20 menos 9 é igual a 11, 15 avos. Simples assim. Vamos fazer uma subtração e soma com 4 números? Tá bom. Eu vou tirar o mínimo ali. Eu coloquei o MC, dá de 3, 4, 5 e 15. Por 2 dá 4, dá 2, ainda dá por 2, eu coloquei lá, deu 3, 1, 5, 15, por 3 dá 1, 1, 5, 5, por 5 deu 1, 1. Multiplicando tudo deu 60, 60 é o mínimo. Aí eu pego esse mínimo múltiplo comum, vou dividir por cada denominador da fração e multiplicar pelo numerador e colocar ali. O dedinho está mostrando, peguei o 60 dividido por 3, dá 20. 20 vezes 2, 40. Coloquei o 40 de vermelho. Agora eu vou pegar o 60, que é o mínimo, dividir pelo 5 verde e multiplicar pelo numerador 3 verde. 60 dividido por 5 dá 12. Multiplicado por 3 verde, 36. Ali está mais, eu coloco mais. 60 dividido por 15 dá 4. Multiplicado pelo 4 amarelo, dá 16. O sinal está ali menos, eu coloco menos ali. 60 dividido por 4 dá 15. Multiplicado por 1 dá 15. Agora eu faço as contas. 40 mais 36 mais 16 menos 15 vai dar 77 sobre 60 avos. Ok, senhores? Não tem segredo. Basta tirar o mínimo, divide pelo denominador de cada fração e multiplica pelo numerador. Para os senhores treinarem, vão repetindo esse exercício que eu estou fazendo aqui e os senhores vão compreendendo, depois vocês vão pegar exercício à vontade para fazer, né? Agora a gente vai fazer multiplicação. Multiplicação, senhores, não tem segredo. Basta multiplicar numerador e denominador lá. 2 terços vezes 3 quintos. Multiplica numerador, 2 vezes 3, 6. Denominador, 5 vezes 3, 15. A mesmo está ali, ó, 4 sétimos vezes 2 quintos. A gente pega, multiplica. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 5, 35. E aí acaba o problema. Agora vejamos ali, 1 meio vezes 2 terços vezes 7 quintos. Multiplica os 3. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 2, 14. Denominador, 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. 14 sobre 30. Depois, se quiser simplificar, pode simplificar. Os 2 dá por 2. Seria 7 sobre 15. Agora vejamos divisão. Divisão, senhores, não tem segredinho, não. Vocês vão pegar a primeira fração, deixar do jeito que está. A divisão lá de 2 terços por 4 quintos. Eu pego, deixo do jeitinho que está. Coloquei de vermelho do jeito que está, 2 quintos. Agora eu vou multiplicar pela segunda invertida. A segunda não é 4 sobre 5? Eu inverto, coloco 5 sobre 4 e multiplico. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. É simples assim, mamão com açúcar. Todo exercício é só fazer isso. Olha lá, 4 quintos dividido por 7 terços. Eu vou pegar a primeira do jeito que está, coloquei lá 4 quintos. E vou multiplicar pela segunda invertida. A segunda não é 7 terços? Eu multiplico por 3 sétimos. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 5, 35. E está feita a divisão. Não tem segredo. Tudo continha que os senhores sabem e dá conta de fazer. Então, por isso eu vou colocar um monte de exercícios para os senhores fazerem aqui, ó. Ver o que é, o que não é. Da barra de chocolate que eu expliquei para os senhores. Aqui tem mais exercício legal para vocês fazerem. São bastante exercícios aí que os senhores podem treinar a fração. São muitos exercícios, tá bom? E os senhores resolvam esse exercício. Qualquer coisa os senhores deixam nos comentários para a gente
e eu respondo para os senhores. Peço ao professor dos senhores para responder, tirar dúvida, e se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo para todos vocês. Até a próxima capítulo do nosso videolivro.